Salve pessoal, beleza? Estamos aqui no servidor chinês para análise do Xion. Eu sei que eu demorei muito em postar esse vídeo, mas eu tirei uns dias para resolver umas coisas, para descansar um pouco, que eu tava precisando descansar a mente, e já estamos de volta. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e compartilhem. E vamos ter uma palavra rápida da Jolimax, que é a parceira do canal. E, gente, fiquem até o fim da mensagem que vocês não vão se arrepender, tá? É coisa boa pra gente. Então, já estamos de volta. Pessoal, tô passando aqui para dar um recado. Sabemos que Hades, o imperador do mundo dos mortos, acabou de chegar aqui no jogo. E é claro que a Jolimax não ia ficar de fora dessa. Tá acontecendo um evento épico aqui no site. De 17 a 30 de abril, vocês estão super convidados a um evento cheio de prêmios. Durante o evento, ao logar no site e fazer recargas, vocês ganham chances de girar a roleta e de obter muitos prêmios instantâneos que podem ser 6.480 Double Coins, baú de escolha de personagens, sangue divino, telecinese, cupom de desconto, pedra astral e muito mais. Para ter essas chances de girar, é bem simples e bem tranquilo. Fazer check-in diário no site da Jolimax te dá uma chance, até 14 chances por evento, né? Temos aqui, ó, check-in diário, já fiz o meu. Recargas de qualquer valor te dá mais uma chance, até 40 chances. Recarga de 680 W Coins te dá 15 chances. E convidar amigos dá uma chance por amigo, até 10 chances, tá? Vocês também podem desbloquear bundles garantidos e exclusivos ao recarregar packs maiores. Recarregando 66.800 W Coins, vocês recebem 2 baús de escolha de personagem, 50 pedras astrais, 80 sangue divinos, telecinese e vontade divina também. E recarregando o pack de 6.480, vocês também ganham muitos prêmios. Corre que é por tempo limitado, tá? Os códigos vão estar aparecendo na tela e o link vai estar na descrição. Lembrando, gente, que é bem simples aqui de participar. Vocês podem inserir o código aqui, vão resgatar, vai ganhar a chance de vocês, ganhar os prêmios adicionais do código. Vocês vão vir aqui, vão sortear as suas chances, eu aqui já sorteei as minhas, tá? Então eu não consigo sortear mais, amanhã eu vou fazer check-in de novo, eu vou vir novamente sortear minha conta. Na verdade, sortear a minha chance. Mas, gente, lembre-se, quando forem participar do evento, entrem com a conta que vocês costumam utilizar para entrar no jogo, tá? Mesmo e-mail, se você já compra recorrente aqui na Jolimax, utiliza a conta que você já usa para fazer o seu cash. Se você ainda não compra, é a primeira vez que você está chegando aqui, seja primeiramente muito bem-vindo. E utilize aqui a conta principal que você usa dentro do seu jogo para que seus prêmios caiam lá dentro do correio, para que seja mais fácil para você resgatar e que não haja nenhum erro e nada desse tipo, tá? Lembre-se também que a Jolimax é a parceira oficial não só do Sensei Lenda da Justiça, mas de muitos outros jogos que atuam aí no mercado até hoje. Fiquem com o vídeo agora. Então estamos aqui com o menino Xion. É um personagem muito bom, tá? Muito bom. Eu esperava bastante dele quando ele lançou. A entrada dele no meta foi uma entrada um pouco tímida, foi aparecendo aos poucos, foi brotando um Xion aqui, outro ali. Mas como é o servidor chinês, isso aí a gente já tá acostumado. Eles não testam os personagens, eles leem as skills. Se eles gostarem do boneco, eles usam. Se não gostarem, eles deixam o boneco de canto até aparecer alguém usando e começar a bater em todo mundo, que foi o que aconteceu com Ayakos e muitos outros personagens que hoje estão ali no top do meta, que nunca saem do meta. Mas enfim, o Xion, ele é um suporte de luz, é um personagem aí bem papelzinho, mas ele compensa essa falta de defesa boa, né? Porque a defesa dele não é boa, mas ele compensa a falta de defesa boa com as suas skills, que são bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui na arte do personagem, tranquilo. A roda de amizade dele é com o Doku normal, tanto boneco no jogo tinha que ser o Doku normal. Com Tema, Alone e o Suikyo de Trevas, depois eu vou falar a amizade dele pra vocês, tá? Agora vamos lá dar uma geral nas habilidades dele rapidinho, só pra gente refrescar a memória. A ultimate dele causa 220% de dano, cega os inimigos por 2 segundos e reduz 20% da barra de cosmo de todos os inimigos, tá? A segunda habilidade é uma skill de ciclo, Muralha de Cristal, dissipa todos os debuffs dos aliados e torna eles imunes a qualquer efeito de debuff por 4 segundos. Ganha um escudo de 200% também por 4 segundos que é aplicado ao Xion. Quando ele remover 5 debuffs iguais, ele vai reduzir o tempo de ativação da Muralha de Cristal em 30%. A terceira habilidade também é uma skill de ciclo, se chama Cura Telecinética. Ele cura o aliado com menor HP, mas ao mesmo tempo ele paralisa o aliado por 4 segundos, o boneco não pode jogar, tá? Fica congelado ali no tempo.
mas ele também fica imune a todos os efeitos de dano. Ele cura 6% da vida máxima por segundo, concede também 300 pontos de cosmo ao aliado, e cada vez que Xion recuperar 2.500 pontos de cosmo, ele vai reduzir o tempo de ativação dessa habilidade em 10%. A próxima habilidade ela é uma skill, sei lá gente, é uma passiva, mas ela é uma skill muito interessante que ela é bem complexa, tá? O cosmo de Xion, ele é o dobro do cosmo normal de qualquer outro personagem dentro do jogo. A barra de cosmo dele é o dobro. Digamos que o personagem precisa de 10.000 ali de cosmo, ele vai precisar de 20. E ele tem um efeito sempre que a barra dele ultrapassa uma certa porcentagem de cosmo, tá? Quando ele supera 15% de cosmo, ele duplica o ganho de cosmo dele. Quando ele chega em 30% de cosmo, ele aumenta o próprio ataque e a própria defesa em 30%. Quando ele chega em 50% de cosmo, ele se torna imune a qualquer tipo de redução de cosmo e o cosmo dele só vai ser gasto quando ele soltar a ultimate dele. Quando ele chega em 75% de cosmo, ele se torna imune a todos os efeitos de controle sem exceção, ou seja, imune até ao gelo do Yoga, e purifica, na verdade ele fica imune também à purificação forte de qualquer tipo, ao liberar as suas skills ativas, tá? Então, enquanto ele estiver liberando a skill ativa, ele não pode ser congelado, não pode ser controlado, não pode ser jogado para cima, não pode ser interrompido. Nenhum tipo de efeito de controle funciona contra ele. A cada 500 pontos de cosmo que ele ganha, ele aumenta a defesa de todos os aliados em 1% até 100%. E a cada 500 pontos de cosmo que ele gasta, ele aumenta o dano de todos os aliados até 100%, tá? Aumenta o dano em 1% até 100%. Isso aqui vai ser melhorado na constelação dele. Vamos dar uma olhadinha aqui na armadura dele. No armadura 1, a cura da terceira habilidade aumenta em 8% e o ganho de cosmo aumenta em 400 pontos. Na armadura 10, sempre que ele liberar a terceira habilidade, cura telecinética, a cura e o ganho de cosmo que o aliado ganha também passa para ele, só que ele não vai ser paralisado. Pelo menos isso. Na armadura 20, sempre que ele atingir um inimigo com a ult, o tempo de recarga das skills de ciclo dos inimigos vai ser aumentado em 3 segundos. Na armadura 30, quando ele cegar os inimigos, ele vai desativar as skills passivas e de ciclo deles por 3 segundos também. Na constelação, no C3, ganha 2.000 pontos de cosmo no início da batalha, e no C9, sempre que ele ganhar ou gastar 500 pontos de cosmo, o ataque e a defesa de todos os aliados vai aumentar em 1,5% até 150%, tá? O Xionzinho, ele é um suporte absurdo, e acho que um dos maiores combos dele chegou recentemente, que foi o nosso querido Mu Divino. Eles combam muito bem, gente, muito bem. Apesar de que eles não têm vínculo de amizade entre eles, mas eles combam muito bem. O Mu em si, ele é um personagem que a cura dele é muito boa, só que ele não é um personagem tão voltado para cura, ele é mais defensivo. Isso comba bastante com o Xion, porque ele também é outro personagem muito defensivo. E eles jogam muito bem juntos, tá? Muito bem. Onde eles encaixam? São personagens que vão encaixar principalmente em times os quais você quer ter uma liberdade melhor de utilizar os personagens. Que a gente sabe às vezes que assim, muitos personagens do Lendas, eles são muito fracos em HP e defesa. Por mais que sejam personagens mais resistentes, que revivem, etc, etc, a vida deles acaba derretendo muito rápido. A gente tem uma taxa de dano muito alta, temos muito dano real, muita habilidade de controle, interrupção, cancelamento, exílio, etc, etc, etc. Então, são coisas aí que dificultam para certas composições de personagens. Em específico, tanto a chegada do Mu Divino quanto a chegada do Xion, aliado ao Alone, para quem for caixar. Para quem não for caixar, pode ser aliado ao Hades e ao Camus Divino. Isso quebra completamente qualquer time de burst que tenha dentro do jogo. Porque vai ser muito aumento de defesa, muito aumento de dano, muita redução de dano crítico, vai ser proteção, vai ser personagem dando cegueira, vai ser personagem desativando ultimate, vai ser personagem desativando skill passiva de ciclo, e isso se torna um inferno em campo. Até contra times que não são burst, que não são times explosivos, se torna muito complicado você lutar contra isso. É impossível lutar contra isso? Não, não é impossível. Mas se torna uma coisa meio complicada, tá? Assim, uma das formas de lutar contra isso é você ter um time que cause muito dano explosivo inicialmente e buscar com esse time counterar, principalmente na composição, se você tiver,
Tem um Hades, um Xion, um Mu Divino. A primeira coisa que você vai fazer é anular a barreira do Hades, porque o seu objetivo vai ser matar o Xion ou o Mu Divino o mais rápido possível, porque se eles começarem a jogar e o Hades jogar na reta, você pode ter certeza que quase que provavelmente com 95% de chance você vai perder. A menos que você tenha uma comp espelho ali mais rápida, com cartas melhores, com um nível de ressonância um pouco mais alto, um pareamento bom ali que te ajude, que aí você pode estar acabando ali até derrotando o time inimigo, porque o Mu Divino, ele não dá imunidade a controle em si, só que ele é um personagem que ele dá muito controle, o controle dele pega em área, cega todos os inimigos, ele põe muralha de cristal, protege todo mundo, é um personagem muito chato. O Xion vai aumentar a defesa de todo o time, vai desativar a skill passiva de ciclo dos inimigos, além de todos os outros efeitos que eu falei aqui pra vocês, unindo isso ao Hades, que tem a barreira de imortalidade, o Hades que reduz a vida máxima do time inimigo e ao mesmo tempo ele cancela a ultimate dos personagens. Vocês vão ter aí 3 personagens que juntos vão dar muita dor de cabeça. Quer aumentar a dor de cabeça, coloca um Ox e um Camus Divino junto deles. É um time meio sem pé nem cabeça, mas é um time onde você tem controle, você tem defesa, você tem cura, você tem skill de cancelamento, você vai ter ali personagens que vão forçar o time aliado a dar apenas ataques básicos em um único personagem, ou seja, barreira do Hades ativa, boneco não morre, vai continuar jogando, vai ser curado pelos outros bonecos que estão em campo, vai ter a defesa e a vida aumentada, tem um outro reduzindo o dano crítico, ao mesmo tempo que tá dando controle de gelo em todo... Gente, você se torna um inferno na terra, se torna um inferno dentro do jogo. E muitos chineses usam esse tipo de composição. E você quer deixar mais nojento ainda? Podemos substituir alguns personagens pelo o Milo Divino. O Milo Divino é um personagem que ele é absurdo no controle. Porque a skill de controle dele que fica jogando os personagens pra cima ativa muito rápido, o Ciclone Escarlate. Ativa muito rápido. Você tem ali um personagem que tem alta capacidade de dano, um personagem que tem alta capacidade de controle, que joga muito rápido, que é um personagem que tem uma velocidade de ataque ali bem considerável. E além disso tudo, unido a outros personagens que vão favorecer ele em campo e tornar ele cada vez mais forte. Então temos aí a receita para o caos dentro do jogo. Mas como que podemos dar counter nisso? A primeira opção de counter foi aquela que eu falei para vocês. Podemos anular a barreira do Hades, não que exclusivamente esse time vai ter o Hades sempre com ele, mas é uma possibilidade muito grande, porque Hades é um personagem que está muito forte no meta, então provavelmente é um personagem aí que que nós vemos em 95, 96% dos times. Hoje em dia tá saindo um pouco do meta do Hades, apesar de que ele não decaiu, mas o meta tá se expandindo um pouco, já vemos mais composições sólidas e consistentes sem o Hades, mas ainda assim com muitos outros personagens bem problemáticos. Temos aí personagens que vão dar uma atrapalhada nisso, que seria personagens que causam muito efeito de lentidão, como a Hecate com a Artemis por causa do vínculo delas. Temos aí o Hypnos que pode dar uma atrasada. Que é aí que você pode compensar com o seu time, né? Causar ali um dano mais explosivo. O próprio Canon de luz pode dar uma atrapalhada ali pegando os personagens com controle. O que você pode fazer para acabar com esse tipo de time é basicamente isso: forçar o máximo de controle possível antes deles ativarem as passivas e tentar ali explodir ele o mais rápido possível. Só que isso basicamente é tarefa de time burst, mas em si o time burst não funciona contra esse tipo de time. Faz sentido? Não faz, mas é assim que funciona porque é o que eu vi ultimamente por aqui, tá? Fui acompanhando ali umas batalhas, vi algumas pessoas utilizando times parecidos ou comps muito próximas a essa contra times burst, e o time burst não teve nenhum tipo de chance, simplesmente bateu ali, pulou, não matou ninguém, não deu certo e acabou. Shura Divino pode ser um problema para esse tipo de time porque ele pode dar um counter ali no Hades, e ele também deve atrapalhar ali o Mu Divino, porque a skill da muralha de cristal dele é uma skill de plano espacial. O Mu ativa ali uma habilidade de ciclo, mas abre um plano espacial ali embaixo do pé de todo mundo. Então o Shura Divino ele dá uma counterada nisso também, pode ajudar bastante, tá? Mas enfim, gente, vamos aqui para a amizade do Xion, antes que eu esqueça. A amizade dele com Doku: sempre que um aliado receber um buff, ele ganha 2% de ataque e defesa. Se o buff vier do próprio aliado, ele vai receber 2 camadas extras de ataque e defesa ali de 2%.
podendo acumular até 6 camadas, dispara a cada 1 segundo. No nível máximo ali, ele vai receber 6% de ataque e defesa em cada camada. A amizade dele aqui com o Tema e o Alone, quando o HP cair abaixo de 50%, pela primeira vez, né? Ganhe um escudo de 150% por 10 segundos e aumente permanentemente a defesa em 15% até o fim do combate. No nível máximo, ele ganha um escudo de 450% e a defesa aumenta ali em 45% até o fim da luta. Com o nosso querido Suikyo de Trevas, reduz o dano da linha de trás inimiga contra si mesmo em 8%, ou seja, o dano que o time inimigo da linha de trás bate nele vai ser reduzido em 8%, e o nível máximo ali até 24%, tá? Se você quer uma opção boa de suporte, uma opção de personagem interessante, legal e um personagem diferente para você estar utilizando aí nas suas comps, temos aqui o nosso querido Xion de Luz, que é atualmente uma das melhores opções de suporte aí, junto com o Mudivino, tá? Tanto faz você fazer os dois ou você fazer um de cada separado, mas entre prioridades, o Mudivino vem primeiro, depois você faz ali o seu Xion Next Dimension. Mas é um personagem que não é um personagem esquipável, não é um personagem que não tem impacto, porque o impacto dele é muito bom. Ele tá entrando cada vez mais no meta, tá encontrando mais espaços, principalmente ao lado do Mudivino ou do Milo Divino, unidos ali com o Camus Divino e outros personagens. E, bom, gente, é um personagem a se pensar, tá? Personagem a muito se levar em consideração. Mas é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bom. Qualquer coisa podem deixar aí nos comentários. E falou, valeu, até a próxima e let it go!